Muito boa noite a todos, meus queridos amigos e companheiros de caminho. Hoje é quinta-feira, né? Dia 22, 12. Estamos aí próximo ao Natal, terminando o ano. Natal em que todo mundo celebra o nascimento de Jesus, né? Do nosso mestre. Não sabemos se realmente é esse dia, mas como? Vamos juntos, né? Muito bem. Hoje daremos continuidade à leitura da carta 2, né? Boa noite ao meu amigo Amilcar, ao Aurélio, meu amigo Clemente, João Lúcio, Maria Helena, companheira, Márcia, companheira, galerinha que está sempre presente aí. Me sinto assim, muito abençoado e muito orgulhoso de poder conviver com essas pessoas maravilhosas aí, o Amilcar lá de Portugal, meu amigo Aurélio, Batista, né? Clemente, João Lúcio, poderoso amigo, minha amiga Maria Helena, e a Márcia, e todos aqueles que frequentam essa sala. Mas em especial, eles estão aí, tem uma razão muito especial da gente estar junto nessa caminhada, né? Bem, o Mestre Jesus estava descrevendo na aula anterior aquele momento dele em que ele fez aquela cura lá na casa de Zedequias e depois fez a Saúl. E ele estava aqui naquele momento em que ele selecionou os amigos deles queridos, né? Então, quando ele selecionou os apóstolos e resolveu sair da casa de Zedequias e dar início à caminhada dele com as suas pregações e curas em diversas cidades. Então, ele estava nesse momento de saída de Cafarnaum, né? Então, veja bem, nesse momento, ele se reuniu com os apóstolos. Nós vamos entrar aqui no trecho em que ele disse os apóstolos para explicar a eles quais seriam os trabalhos que eles iriam realizar, né, durante essa caminhada, né? Contar a ele aquele momento de ação, o que ele viu e sentiu quando estava no deserto, né? Ok? Então, aqueles que eu ainda não cumprimentei, que estão chegando agora, que chegaram depois, sejam muito bem-vindos. E vamos dar início, então, à nossa leitura. E foi exatamente nesse momento. E foi assim que comecei minha missão como mestrador. Deixa eu desligar aqui o telefone. Pronto, desculpem. E foi assim que comecei minha missão como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado, que eram seus apóstolos. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo mundo que eu tinha de dizer. Era vital que explicassem a ele, primeiro, o fundamento de tudo que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição a um Jeová punitivo, pude ver
a dúvida e o choque em seu corpo. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via que seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para a aceitação e, em seguida, para a concordância completa. Descobri que havia já suas próprias dúvidas e perguntas, os quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Quer dizer, os próprios apóstolos também admitiam isso e pensavam assim, mas eles não tinham coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio, como nós sentimos quando começamos a ler as cartas, né? De que já não estavam mais só em suas resistências secretas aos ensinamentos do rabino. E nós, com relação aos ensinamentos das religiões nossas, né? Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Quando ele estava naquela vida ociosa, né, que não fazia nada, não queria trabalhar, né, ele estava falando que estava desperdiçando. Queria mudar. Sentiu vontade de mudar o mesmo. E senti fortemente que deveria ir com Batista como ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Lembra que ele falou lá atrás, na carta 1? Descrevi o que aconteceu durante o meu batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia previamente foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai. Esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem em seu íntimo que afastava do Pai seus pensamentos errôneos e comportamentos equivocados. E que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. O mestre nos revela, né? Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberado dentro da mente, coração, corpo e alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. E quando o homem atingir a limpeza de seu ego, aí sim a natureza do Pai será liberada dentro da mente dele, do coração, corpo e alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa iria no reino dos céus, governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele na consciência da pessoa. Ela atingiria, então, o propósito de sua existência. Você está vendo que qual é o propósito da existência terrena nossa? Então está aí. É deixar entrar no reino do céu e deixar que o reino do céu entre
em nossas consciências, porque aí nós vamos atingir o nosso propósito de vida, que é a fundação da era do amor e paz neste planeta. É vivermos o reino do céu aqui, neste plano terra. Tá? Então, quando eu morrer eu vou para o céu, não vai não. Tem que ir para o céu aqui em vida. Viver o seu reino do céu aqui, né? Nós, estudantes, sei que todos vocês já estão empenhados nisso e trabalham para que isso se concretize em suas vidas e em suas consciências. Enquanto conversava com os discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplendor de luz, de compreensão e alegria. Estes jovens tornaram e exclamaram: estas sim são as boas novas. Entretanto, após a aceitação de tudo o que eu dissera, houve momentos em que se perguntava se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendia que dispor-me a desfazer-se da imagem de Jeová, tão profundamente gravada em suas mentes, requeria uma grande dose de coragem. Dispor-se, né? Eu diria errado. Dispor-se a desfazer-se da imagem de Jeová tão profunda, requeria uma grande dose de coragem. Até hoje nós vimos pessoas... Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era esse homem que pretendia tal maravilha. E se viessem comigo e, afinal, eu fosse realmente o mensageiro de Satanás? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, suas reputações como comerciante e artesão, a perda de sua renda, o maior obstáculo de todos, a provil ira e rejeição de sua família. O que eles receberiam em troca? É porque eles estavam questionando isso. O que nós vamos receber em fazer isso com Jesus? Disse então, aí o mestre disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde que fôssemos, receberemos refúgio e seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteriam com saúde. Poderia também prometer que, se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho, seriam tão felizes como nunca havia sido. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço do eu. Seriam testemunhas de curas, estas aumentaria a sua fé e daria a eles coragem para suportar qualquer incômodos da jornada.
E assim, começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Enviei à frente estes jovens para a cidade que queríamos visitar. Ao chegarem, dizia às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do reino do céu. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fossem buscar. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegar. E também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova. E logo estavam reunidos, formando uma grande multidão. Naquela época, né, gente, ele não tinha rádios, internet, alto-falante para sair falando no meio da rua. Era um falando com o outro. Era, ó, boca em boca, falando um do outro, de ouvido para ouvido, né? Eu que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas, passavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro dessas multidões. Eu tinha a minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar dia, além de curar suas doenças e aflições, para encher de alegria suas vidas. Antes, eu circulava entre as pessoas egoisticamente e com as mãos vazias, aceitando suas mãos e, às vezes, generosidade, com pouca gratidão. Nem era grato às pessoas que me ajudavam. Agora, eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar as medidas para melhorar a qualidade de vida. Quero que você, que está lendo, você estudante, olha só, quero que você, que está lendo estas páginas, compreenda plenamente que minha missão naquele tempo, meu estado de vivência depois de minha iluminação no deserto, e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus, foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. E então ele vai nos revelar um pouco de suas verdades. Nasci para ter um bom físico quando amadurecer, fortes traços aquilíneos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas como muitos de vocês, hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minha maneira eram o que se poderia descrever como abaixo do que devia ser. Começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discórdia sobre religiões e cedendo a discursos irrelevantes. Eu fazia as pessoas rir, eu era amado pelos homens e mulheres com quem misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso, o espanto daqueles que me conheciam
quando falei na sinagoga de Nazaré. Lembra? Que quiseram levar ele, mandar por... Esse que vem aqui agora falar, era um beberrão, um vagabundo aí na cidade, agora chega aqui falando como um semideus. Quem é esse cara? Vamos jogar ele no precipício. Então, quer dizer, ele não soube usar os talentos dele. E na cidade dele, onde todo mundo o conhecia, tipo assim, santo de casa faz milagre, o nosso famoso ditado, né? Continuando, enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do meu conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Ele tinha essa missão a cumprir. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente que eu era o único supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança, ninguém, além de mim, viu o Pai. Eu sabia que tudo em que o homem sinceramente acreditava naquela época era falso e real. Sabia que eu era especialmente moldado e projetado pelo Pai para essa missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade para conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Como não foi, né? Esquecido até hoje, né? Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa sua. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados, sabia o que os fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosamente e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Gente, ninguém comentou nada até agora, né? Porque não está aparecendo aqui na minha barra. Muito bem. Além disso... Ah, não. Desculpe. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais, de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás fechados. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu tinha pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofridos suas ansiedades, em tempos de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. E agora, sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade de Deus universal,
eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias, que impunham sobre a população uma penosa medida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Esta situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso eu me chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por este motivo, ainda que eu soubesse, desde o início de minha missão, que haveria um preço a pagar tudo o que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai, que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai, amor, é a essência do dar, dando-se Ele mesmo ao ser e existência visível no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação, tornadas. Olha o que ele está falando. Quando a pessoa se torna consciente do poder divino que habita dela, se torna uno com o Pai, como Cristo tornou após a sua nação, ele estava vivendo, fluindo o amor do Pai de dentro dele. Então ele sabia que era a essência do Pai dar. Ele mesmo, ser e na existência de todos nós e de toda a existência terrena, visível, tudo que é visível, tudo que está aí, o Pai está no crescimento, na proteção, na nutrição, na cura e na satisfação da necessidade de toda a criação tornada visível. Veja que coisa fantástica. Ele também se tornou uno com o Pai nessa necessidade da humanidade, né? O Aurélio colocou aqui hoje, ele confirma que ele veio com esta missão. Sim. Ele, depois de iluminado, foi revelado a ele que ele tinha essa missão, né, Aurélio? Como nós não sabemos ainda a nossa missão. Uma delas nós já estamos sabendo, né, Aurélio? Você já está consciente da sua missão, que é fazer o que isso, né, querido amigo? Receber esses conhecimentos do Divino Mestre e dar continuidade ao que o Mestre veio fazer na Terra. Entendeu? Ele sabia disso. No dia que nós recebermos a nossa iluminação, também saberemos o total propósito nosso na Terra. Porque hoje ele já revelou qual que é o nosso propósito. É expressar o Pai aqui na Terra. É vivermos o reino do céu. Então, ele está revelando que nossa missão também é. Né? Isso é maravilhoso, né, Aurélio? Continuando. Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo
e não como eles supuseram e ensinaram durante séculos e ensinam ainda hoje, a ação do castigo impostos aos pecadores por um Deus irado. Mas, para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo. Pensamentos esse que criou seus infortúnios, pobreza, doenças e miséria. É mole, gente? E se você começar a analisar as pessoas hoje que vivem ao seu redor, e você começa a examinar um pouquinho quais as causas do seu sofrimento, das suas necessidades, conversar um pouquinho com ela, você vai ver exatamente isso que o mestre está falando. Olha, são a repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo. Tá certo? Pensamento esse, pobreza, doença e miséria. Eu trabalho com muita gente que estão com problema, e elas normalmente chegam lá e falam comigo, se revelam. Quando você vê o problema da pessoa, elas estão atrás para ela. Todo sofrimento, todas as necessidades, todos os infortúnios. Quando você começa a se libertar disso, você sai dessa roda da vida e já entra numa roda mais de abundância. Porque foi assim comigo. E foi assim com vários de vocês que estão aqui, que já se revelaram aqui na sala e para mim. A partir do momento que nós começamos a aprender esses segredos que o mestre está nos revelando, e começamos a fazer as mudanças em nossa consciência, as nossas vidas mudaram. De todos, para bem melhor. A minha foi para muito melhor. Maravilhoso. Hoje eu só tenho gratidão ao Pai, ao Mestre, por esses maravilhosos ensinamentos que mudaram tanto a minha vida, tanto a minha maneira de ser, a minha consciência. Tá? Para uma pessoa que vivia em privações, em sofrimentos, em infortúnio e até pobreza, para uma pessoa hoje totalmente nova, abençoada, abundante, né? Mas hoje completamente diferente. Minha amiga Maria Helena colocou ali. Nesse texto, o Cristo nos fala de sua missão em relação ao homem e da ansiedade de cumprir sua missão. Estava motivado pela recente iluminação e via o quanto importante para o homem trilhar o caminho que ele ensinava. Correto, Maria Helena? Era aquela e por aí propaganda e falando, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. E agora ele volta novamente com a mesma missão. A mesma missão. Porque não foi o que o homem aprendeu naquela época. Como ele diz, distorceram tudo e fundaram N religiões em nome dele, se aproveitando do povo. Agora ele volta novamente com a mesmíssima missão. Que você veja como são poucos os seguidores dele hoje. Vamos trabalhar arduamente, eu, vocês e muitos outros que estão por esse planeta, esse conhecimento em mão, para levar as pessoas esse conhecimento para que a missão do Cristo, nessa segunda vinda a esse planeta, seja, pelo menos, aceita pela maioria da população. E nós, que somos os primeiros
As primeiras sementes que está germinando, temos essa missão de levar às pessoas um testemunho das mudanças que acontecem conosco em nossa consciência após esses ensinamentos, né? Mas agora estamos em condições melhores para entender os seus ensinamentos. Sim, concordo, Aurélio. Estamos em uma condição bem melhor, porque o nosso conhecimento, o nosso e da humanidade hoje, com relação à ciência, com relação a série de outras coisas, mudaram muito, melhoraram muito. Mas a humanidade continua atolada nos mesmos dogmas, nos mesmos problemas daquela época. Talvez até um pouco pior, porque houve uma disseminação hoje, uma criação de muitas religiões, de uma figura completamente de Jesus, desfigurada, completamente desfigurada de Jesus, e quando você fala do verdadeiro Jesus, há um choque muito grande na consciência dessas pessoas e elas não aceitam de maneira alguma. Então, nós temos mais eventos, como diz o Cristo, intelectual. Mas a mentalidade das pessoas ainda continua as mesmas. Eu vejo, de uma certa forma, até pior, porque fundaram-se várias religiões, criaram-se um Jesus diferente do verdadeiro e colocaram isso como um dogma na cabeça das pessoas e é muito difícil de ser removido. Nós estamos agora, juntamente com o mestre, tentando propagar esse conhecimento para que haja essa mudança de consciência. Então, bem tão difícil quanto a dele naquela época. Continuando. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes de Deus. Estava disposto a morrer na cruz, pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto, conhecia com meu coração e queria apreciar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Olha a determinação do mestre. Olha como é que ele bota em letras garrafais, como se estivesse gritando na nossa consciência. Esta é a verdade sobre minha crucificação. E todo o resto que vocês ouviram são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifício no templo. Então, aí desfiguraram tudo, a pessoa e a vida de Jesus, como é de conhecimento de vocês, né? Eu era um presente da humanidade para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino. Como ele está sendo hoje, né? Tá certo? Estas eram, olha como ele explica, estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levava em minha mente e coração. Isso que ele tinha no coração. Estas eram a roupagem mental, emocional, terrena, que cobria a minha consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era a minha atual, canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos. Eu quero dar uma parada aqui para explicar aqui a alguns estudantes
que fala que Jesus foi iluminado bem antes disso. Jesus, após iluminado, deu 3 anos na Terra. Está aí a prova. Eu falei isso na aula anterior, quando nós tivemos uma leitura anterior da carta, na 3ª temporada, como diz o Aurélio, nós tivemos uma discussão nessa sala, e eu estou lembrado disso. Eu falei, olha, vai chegar o dia que eu vou falar sobre isso. Então eu quero aproveitar esse momento para falar que Jesus viveu até os... Ele já relatou aqui nas cartas, nos textos complementares, numa vida completamente ociosa. Aos 25 anos, ele se revoltou contra aquela vida dele, de ocioso, que não estava fazendo nada, prejudicando a família dele, estava causando vergonha à família. Então, lembra que ele se retirou, ficou em abstinência, e ficou pelas montanhas, porque ele era muito farrista, né? Ele parou com isso tudo, foi para as montanhas, ficava lá meditando, trabalhava meditando, buscando quem é esse Deus, quem é esse Pai, quem é esse Criador. Não é possível que toda essa criação venha do nada, ou venha de um Deus punitivo, que ele não acreditava. Mas ele queria que esse Deus se revelava a ele. E ele saiu nessa busca. Lembra disso? Até que ele ouviu falar de um tal de João Batista que estava batizando as pessoas. E ele aí cismou, como ele revelou aqui hoje. Poxa, quem sabe, eu acho que o meu começo é a partir desse João Batista. Eu vou ver se eu faço alguma mudança a partir daí. Quer dizer, eu vou lá para o João Batista me batizar, que a partir daí eu quero mudar a minha vida. Como houve ele a revelação. E agora ele está aqui revelando que após a iluminação ele viveu mais 3 anos na Terra. Está aí. Tá aí. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos a minha mente e coração. Esta era a roupagem mental, emocional, terrena que cobria a minha consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era minha missão, era a minha consciência espiritual canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos. Aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar, sentir, a qual criava suas próprias turbulências. Então, veja só, Jesus está nos revelando aí, e nós vamos parar aqui exatamente nesse local, deixar o resto para a próxima, para vocês verem que Jesus, após a sua iluminação, ele viveu mais 3 anos na Terra. E você imagina o que ele passou nesses 3 anos. Foi uma vida dura, andando de cidade e pregando para um, pregando para outro. Quando ele resolveu voltar a Jerusalém, aí estava a sentença dele. Está aí, o Amilcar havia feito um comentário antes. Nenhuma religião até hoje compreendeu nada da verdadeira mensagem de Jesus. Concordo plenamente, amigo. Nenhuma religião até hoje cumpriu as mensagens de Jesus. Pelo contrário, né, amigo? Distorceram tudo e fundaram outra mensagem. Não tem nada a ver com a verdadeira missão. Realmente concordo com você. A Maria Helena colocou. Amigo Aurélio, mas veja quantas dificuldades de aceitação, manipulações continuam até piorar o jogo de interesse também.
Se o próprio Cristo renascesse em nosso meio, poderia até ser condenado à cadeira elétrica ou mais, né? Ou metralhada, né? É mais pura verdade, mais pura realidade. Perfeitamente, viu, Maria Helena? Realmente, ele só poderia vir aqui em consciência. Se ele voltar novamente, vai passar e vai matar, ninguém nem vai ver. Aurélia, concordo plenamente, Maria Helena. Aurélia já botou a Milka. O que é ser mental, o que é ser emocional. Compreendemos nós verdadeiramente esses dois? O meu amigo Amilcar, realmente não sei se nós compreendemos bem isso, mas era o que ele tinha na mente, no espírito dele. Sabe o que era isso? Espírito e mente, eu acho que é uma coisa mais ou menos igual, né? Mas ele era o que ele tinha em mente, que estava na cabeça de Jesus, que ele fala. Era esse. Era essa missão. Ser respondida, né, amigo? É exatamente isso. Por isso que eu estou falando. O que eu entendo era isso. Era o que ele tinha na cabeça dele, naquele momento. Que era a missão mental e espiritual dele, né? O ser mental e espiritual dele. Que era o que ele tinha na cabeça. Quer ver que ele finaliza, era o que eu tinha na cabeça da figura de Jesus. Após ele. Era aquele objetivo, aquele trajeto que ele ia fazer. Que era essa figura mental e espiritual de Jesus. Né? Era ter aquela missão. Mais ou menos isso que eu entendi. Se você aprofundar, você vai ver que vai ser isso aí. É o que ele tinha em mente, o que ele tinha na cabeça, ser mental e espiritual dele. Né? A missão dele que foi confiada a ele pelo Pai. Vejo assim, né? É o que nós temos hoje, que é levar esse ensinamento mestre, né? Bem, gente, hoje a nossa sala está meio desfalcada, né? Aí a turminha que está aí é a turminha de sempre batalhadora, né, Sérgio? Eu não sei como é que o Sérgio estava ontem, porque eu estou em viagem, sabe, Sérgio? Não pude ontem entrar na sua sala, porque eu estava aqui num sítio do lado e lá não tinha internet. Nós fomos para lá mais cedo, chegamos de lá quase meia-noite. Então, eu não tinha, por isso que eu não consegui entrar na sua sala ontem. Lá não tinha. Um sítio aqui é uns 5 quilômetros da cidade, então a internet chega lá. Bem, mas estamos aí, a nossa missão é essa. Estou muito feliz, não importa o número, não importa a qualidade de vocês, e são essas pessoas dedicadas e determinadas que o mestre quer, né? E nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Foi ótimo, né? Que legal. Muito bem, amigo, muito bem. Eu fico muito feliz de realizar esse trabalho. É maravilhoso. Tenho certeza que você está. Eu vejo o seu trabalho e estou vendo que é muito bem elaborado, todos, né? Do Aurélio, do João Lúcio, muito bom. Da minha amiga Nalva aí também, com as suas publicações no grupo, muito bom, né? Aliás, ela não está aqui hoje. Como é final de ano, né, gente? Próximo ao Natal, muita gente viajou, muita gente está na casa de parentes, às vezes até em celebração, na data de hoje, quinta-feira, e nós temos esse número mais reduzido hoje. Mas terça-feira estarei aqui, domingo, na meditação, porque eu saí daqui, João Lúcio, por volta aí de umas 9 horas, estarei saindo daqui de Dom Sudério e vou chegar finalzinho da tarde em Cabo Frio, né? Provavelmente à noite eu posso participar da meditação no domingo. Maria Helena, a partir do momento em que nossa consciência, se estamos nosso olhar para a luz, e assim devemos estar conscientes de que o trabalho do mestre está se expandindo, apesar de lento,
de lento o trabalho do amor incondicional para a evolução da humanidade continua. Não vamos ver o pior da humanidade, e sim o quanto a luz se expande. E como está expandindo, né, Maria Helena? Parabéns pelo comentário. E nós estamos expandindo, nós estamos aí seguindo o nosso caminho. Hoje somos aqui um grupo que está aqui seguindo esse caminho do Mestre, propagando a palavra, estudando o que ele quer nos ensinar, fazer essas mudanças em nossa consciência, e é esse o nosso grande objetivo. Ser mental é a forma com que criamos a nossa expectativa. Ser emocional é como reagimos diante das circunstâncias diante de nós. Grande João Lúcio, está vendo? Né? É a visão do João Lúcio. Concordo com ele, realmente é. Tá certo? Com estes dois estados, mental e emocional, criamos o nosso esquema mental. Perfeito a resposta de João Lúcio. Entendeu? Com aquilo que temos em mente, aquilo que sentimos, criamos o nosso esquema mental, quer dizer, é o que continha na cabeça do mestre naquele momento, era a missão dele, era aquela. Vocês entenderam? Muito bem colocado, Lúcio. Ó, tá vendo como nós juntos aqui? Deu para realmente o João Lúcio sintetizou ali e respondeu muito bem. Gostei disso aí. É o que ele tinha na mente e no sentimento dele. É o que continha na cabeça do mestre, né? João Lúcio informou que não haverá meditação nos 2 próximos domingos. Ok, eu não sabia, João. Eu não sabia. Então, muito bem. Porque realmente, gente, é Natal e Ano Novo. Eu concordo plenamente, viu, João Lúcio? Plenamente. Então, mas terça-feira não tem problema, estarei aí. Acho que na quarta-feira o meu amigo Sérgio está viajando também, Sérgio? Está? Mas na quinta-feira eu vou estar também. Não tem problema, não. Nós ficamos aqui com a aula, não tem problema. Realmente, no dia de Natal, no dia de Ano Novo, João Lúcio vai chapar todas, o Aurélio também. É melhor ficar quieto. Para não falar bobagem, né, João? Concordo com você. Realmente, não tem problema nenhum, não. Mas na terça-feira aqui, na feira da semana, né? E quinta-feira, vamos fazer a nossa reuniãozinha aqui. Não tem problema, não. Aquele que puder, será um prazer. Ah lá, estarei presente na próxima quarta-feira. É porque ele vai viajar, né, Sérgio? Você havia falado. Tudo bem. Então vai ter quarta-feira também com o Sérgio, tá vendo? Quarta e quinta nós teremos nossa reunião. E realmente, dia de Natal e dia de Ano Novo, o pessoal vai dormir na véspera de Natal, madrugada. Vai acordar às 9 horas? Não vai. No domingo, é dia de Natal, dia da gente celebrar também à tarde. À noite vai estar todo mundo meio chapado. Então, vamos deixar a meditação para depois. Tá certo, João Lúcio? Muito bem. Eu não assisti, né? Eu estava não estava, o João Lúcio não conseguiu, eu também não consegui entrar à noite. Então, já que formou, está o quê? Individualmente, então, no horário. Ok. O João Lúcio já tem isso como o programa dele, né, João? Eu também faço minha meditação muitas vezes ao dia. Todo dia eu medito, várias horas eu medito e faço isso sempre que posso. Maria Helena está lá em Monte Claro. Ó. Se voltar, começaremos nossas reuniões presenciais, né, Maria Helena? Muito bem, gente. Fiquem à vontade. São 9 horas e 21 horas, né? Está cedo pra caramba. Se quiserem fazer mais algum comentário com relação ao aula de hoje, mas só tenho a agradecer meu amigo Gal, ao Aurélio, ao Batista, por aí. O Batista está muito quieto, ele pode falar alguma coisa aí. Talvez eu até abra a sala, mas
passarei apenas vídeos. Está vendo, gente? Então, quem quiser abrir, meditar junto com o João Lúcio no domingo de manhã, né, que tiver em condição, ele poderá abrir a sala e vai botar um vídeo aí para meditar. Amiga Márcia, estou aguardando aí um comentáriozinho. Clemente, domingo estarei aí. A semana vou encontrar com o meu amigo Clemente aí. Eu estou com saudade dele. E... Olha o Batista aí. Manda bala, Batista. Boa festa a todos, irmãos. Muito bem. Presente o Senhor. As pertencem ao Senhor Comercílio Nicolau Moeda. Ainda estamos sendo manipulados pelas datas. É verdade, né? Isso aí é verdade. Ok. Gratidão, amigo Oswaldo. A aula, ótimo. Ok, amigo. Obrigado. Boa noite. Estou com muita saudade de nossas reuniões. Ok, amiga? Só você voltar que nós vamos marcar e comer a Márcia. Amigos, estarei viajando 24 a 14 do 1. O horário talvez seja difícil para eu entrar na sala. Estarei lá na Tailândia. Nossa, vai estar longe demais. Que maravilha, um lugar muito mágico, muito místico. Desejo a todos de paz. Ótimas festas. A vocês também, meu Feliz Natal, meu Feliz Ano Novo para vocês. Estar aí com vocês em coração sempre. Que o nosso Natal seja realmente a presença do Cristo em nossas consciências. Muito bom, irmão Lúcio. Esta é a forma que ele opera a sua segunda vinda, né? Exatamente. Muito bem. Então, muito obrigado, muita gratidão a vocês por mais essa aula, aqui direto de Dom Silvério, interior de Minas. Muito obrigado a todos vocês, muita saúde, muita paz, e que a consciência de vocês evolua cada vez mais. Esse é o presente de Natal que eu gostaria que o Cristo desse a todos vocês. Um grande salto quântico na evolução da consciência de cada um dos presentes. Ok? O Pai abençoe cada um. Muito boa noite.